Então, 1 Coríntios, capítulo de número 2, vai dizer assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria ou de experiência, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Até o verso de número 5, querendo Deus, nós avançamos mais, mas aqui já é o suficiente para nós então podermos entender aquilo que Deus está querendo falar aos nossos corações. Amém, irmãos? Irmãos, no último domingo nós demos continuidade à palavra que nós iniciamos na sexta-feira, onde Deus nos disse que nós estamos em guerra, nós estamos lutando, nós estamos batalhando e que nós tínhamos que nos posicionar e nós tínhamos que entender e identificar os nossos inimigos. Amém? Domingo nós entendemos que um dos nossos maiores inimigos somos nós mesmos, né? Entendemos que muitas das vezes nós mesmos nos prejudicamos, tendo atitudes, fazendo escolhas, tomando decisões que nos prejudicam, nos afastam do propósito de Deus, da vontade de Deus. Entendemos também que um outro inimigo muito presente na nossa vida são as justificativas ou as desculpas que nós damos para as escolhas que nós fazemos, para tudo aquilo que nós tomamos de decisões, e ao invés de nós entendermos e reconhecermos que nós estamos errados, que nós precisamos melhorar, nós estamos sempre em busca de uma boa e bela justificativa. E por último, nós entendemos que o maior inimigo das nossas almas é o diabo. E nós falamos que ele ficou por último porque é muito fácil nós fazermos tudo errado, colocarmos a culpa no diabo. E eu até brinquei dizendo que nos dias de Jó, o diabo se apresentava diante de Deus para acusar os filhos de Deus. E hoje eu brinco dizendo que nos nossos dias o diabo tem se apresentado diante de Deus para se defender dos filhos de Deus, porque tudo que dá errado na nossa vida é culpa do diabo, amém? E nós não assumimos as nossas responsabilidades, não fazemos o que precisa ser feito, da maneira que precisa ser feita, e eu disse também que nós somos os únicos responsáveis pelo momento que nós estamos vivendo, pela colheita que nós estamos tendo, amém? E nós conseguimos identificar uma fortaleza. Nós falamos sobre fortaleza, e fortaleza nada mais é do que a habitação de um dos nossos maiores inimigos, e nós construímos essas fortalezas dentro de nós para que ele habite. Muitas das vezes nós fazemos isso de forma inconsciente, mas o diabo ele aproveita das oportunidades que nós damos, as oportunidades que nós criamos, para que ele então possa nos envolver, para que ele possa nos seduzir e então conseguir nos afastar da presença de Deus e do propósito de Deus. E uma das fortalezas que nós identificamos foi a justificativa, ou seja, nós precisamos destruir as nossas justificativas, destruir as nossas desculpas e começar a construir aquilo que Deus quer que a gente construa, aquilo que Deus quer que a gente faça, amém? E hoje nós vamos dar continuidade nesta mensagem. Por quê, pastor? Porque aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o fim. Então nós estamos em aperfeiçoamento. Então Deus está nos conduzindo, Deus está nos direcionando, Deus está nos levando, e Deus vai continuar falando hoje sobre fortalezas. E hoje nós vamos identificar mais uma fortaleza dentro de nós, para que ela caia por terra e para que a gente construa aquilo que Deus quer que a gente construa, para que a gente viva aquilo que Deus quer que a gente viva, para que a gente faça aquilo que Deus quer que a gente faça, para que a gente chegue àquele lugar que Deus quer que a gente chegue, amém? Então, hoje eu quero falar sobre mais uma fortaleza, e lembrando que fortaleza é lugar de habitação, esconderijo de um dos nossos maiores inimigos, amém? Então, domingo nós falamos sobre os nossos principais inimigos e hoje nós vamos dar continuidade, amém?
Então nós vamos falar, identificar mais uma fortaleza que tem sido ou que tem servido de habitação para o nosso maior inimigo. E que fortaleza é essa, pastor? A fortaleza chamada experiência. Amém, irmãos? Experiência. Por que eu quero falar um pouco dela? Porque todos nós possuímos uma história. A partir do momento em que você nasceu, em que sua mãe te concebeu, que você veio à Terra, a partir deste momento, você começa a construir uma história, você começa a construir um testemunho, um legado, você começa a ter uma vida ativa e a sua vida vai ficando marcada, sua vida vai ficando muitas das vezes marcada por experiências, podendo ser essas experiências boas ou experiências ruins. Então, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, é natural nós acumularmos experiências, porque experiências faz parte da nossa vida humana, faz parte da nossa trajetória, amém, irmãos? Tem gente que tem marcas no corpo de uma experiência, não boa, ou talvez tão boa, não importa. Agora nós não vamos entrar dentro deste mérito, mas a verdade é que a nossa vida ela é marcada por experiências. Só de eu estar falando agora sobre experiências, talvez você já esteja trazendo à tua memória algumas experiências que marcaram a sua vida. Algumas experiências que te faz voltar ao passado, e não só voltar ao passado, te faz ficar preso ao passado. E uma vez preso ao passado, você não consegue viver o presente e nem tampouco construir um futuro, amém? Então nós vamos falar sobre as nossas experiências acumuladas ao longo da nossa vida, amém, irmãos? Então, ao longo da nossa história nós acumulamos experiências, algumas boas e outras não tão boas, mas cada uma delas serviram para o aprendizado. Irmãos, quantas experiências nós passamos, nós vivemos, nós tivemos, nós sofremos, e elas não foram responsáveis por muitos aprendizados ao longo da nossa vida. Eu tenho certeza que essa marca que você carrega, talvez no corpo, talvez no seu coração, talvez no teu espírito, isso te causou, lhe trouxe ou lhe proporcionou um aprendizado muito grande. Amém? Porque muitas das vezes, irmãos, para a gente aprender, algo precisa nos marcar. Amém? Eu tenho coisas na minha vida que me marcou desde os meus 5 anos. Amém, irmãos? Coisas aconteceram que me vêm à memória no dia de hoje. Mas glória a Deus que eu não estou preso no passado, porque Cristo me libertou. Amém? E se Cristo me libertou, hoje eu sou livre para construir aquilo que Ele me chamou para construir, para edificar aquilo que Ele me chamou para edificar e para viver aquilo que Ele tem para a minha vida. Amém? Então nós vamos entender a real necessidade de nós não vivermos mais das nossas experiências ou com base nas nossas experiências, mas com base naquilo que Deus tem, naquilo que Deus quer e principalmente naquilo que Deus vai fazer. Não simplesmente naquilo que aconteceu, naquilo que te marcou, mas naquilo que ainda está para te marcar. Porque talvez até aqui, irmãos, você vem vivendo com marcas negativas, marcas que lhe causaram traumas, marcas que lhe proporcionaram medo, mas tem coisas boas vindo que vão lhe proporcionar marcas que vão fazer com que você venha sorrir, com que você venha se alegrar, com que você venha viver num outro patamar, que você venha viver uma nova vida, um novo tempo em Cristo Jesus, dentro das promessas dele para a minha vida e para a sua vida, amém? Então essas experiências, sendo boas ou ruins, elas até que serviram para alguma coisa. Que coisa é essa, pastor? Nos fazer aprender, ou seja, nos trouxeram aprendizados, amém? Mas a verdade é que vida com Deus não está baseada na nossa experiência de vida, mas sim na verdade que nos foi revelada. Irmãos, tem muita gente nesses dias, quando eu falo nesses dias, eu não estou falando de dias de pandemia, porque pandemia para mim já é passado, eu já estou vivendo um novo tempo com Deus, e você precisa viver esse novo tempo com Deus, amém?
glória a Deus. Não foque muito no momento, irmãos. Não estou dizendo que você não tem que se cuidar, não estou dizendo que você tem que tomar, as devidas precauções, não é isso, amém? Mas pare de olhar para o que está acontecendo aqui na terra, comece a olhar para aquilo que o céu já está liberando e decretando para um novo tempo, para uma nova estação, amém? Coisas boas estão por vir, coisas que Deus ainda vai fazer, que Deus ainda vai realizar, amém? Então, tem muita gente nesses dias que está vivendo com base nas suas experiências. Ou seja, ao longo da sua vida, tiveram experiências, tiveram situações, tiveram momentos, decisões, escolhas que fizeram e com base nisso hoje estão moldando a sua vida. Com base naquilo que viveu talvez há 10, 15, 20, 30, não sei, 50 anos, hoje as pessoas têm vivido dessa mesma maneira porque sempre fizeram assim. Aprenderam que seria desta maneira a vida inteira. E nesses dias que nós estamos vivendo, nós estamos tendo que aprender a nos reinventar. Nós estamos tendo que aprender a viver de um novo jeito, de uma nova maneira. Não que nós tenhamos que abandonar princípios, porque Deus não abandona princípios. Entenda uma coisa, irmãos. Deus quebra protocolos, mas Deus não quebra princípios, amém? Então não é abandonar os princípios. Os princípios são eternos, os fundamentos são eternos. A palavra de Deus, ela é soberana e ela é eterna sobre todas as coisas. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará, assim diz o Senhor, amém? Então não quer dizer que devemos abandonar os princípios, não é isso. Mas nós devemos nos reinventar com base nesses princípios. Hoje eu tenho percebido que no meio de toda essa loucura, Deus tem feito com que nós venhamos voltar ao princípio. Hoje a igreja ela está no lugar de onde ela nasceu, ou seja, dentro das casas, dentro dos lares. Ou seja, alguma coisa Deus está querendo nos mostrar. Ou melhor, uma nova história Deus está querendo escrever a partir deste momento que nós estamos vivendo, amém? Então tem muita gente vivendo com base nas experiências. E vida com Deus não é baseada nas experiências, é baseada na palavra de Deus, na revelação de Deus, naquilo que Deus decretou sobre a tua vida. Porque talvez até hoje você veio andando, você veio tendo experiências, mas Deus hoje está revelando um novo andar. Deus hoje está revelando para você um novo lugar. E aí, até quando você vai continuar andando com base na sua experiência, com base na sua sabedoria e não vai viver aquilo que Deus tem para você? Então, vida com Deus, irmãos, não é andar com base na experiência. Isso também não significa que você deve anular a tua história, que você deve esquecer a tua história. Não é isso. O que eu costumo dizer é que aquilo que nós fizemos no passado foi o suficiente para nos trazer até o dia de hoje, mas não significa que será suficiente para nos fazer viver o dia de amanhã. Então nós precisamos entender as demandas desses dias, as necessidades desses dias, para que a gente possa então viver o amanhã. Amém, irmãos? Não podemos menosprezar os pais, não podemos menosprezar os avós, dizer que são caretas, dizendo que estão ultrapassados. Não! Eles tiveram uma conduta que foi totalmente verídica e necessária para os dias deles. Mas os dias mudaram, irmãos. Amém? Os dias estão mudando e os dias vão mudar. E aí, qual será a nossa conduta? Qual será a nossa forma de pensar? Qual será a nossa forma de enxergar? Muita coisa está caindo por terra nesses dias. Amém? Muita coisa. Por incrível que pareça, uma das coisas que mais está caindo nesses dias é a religiosidade, onde muitas coisas eram criticadas e hoje não estão sendo porque estão tendo necessidade de ser praticadas. Uma delas é o culto no lar, uma delas é o culto online, uma delas é a ceia à distância. Mas entendendo que Cristo não está à distância, porque Ele vive dentro de nós. Enfim, irmãos, o mundo está mudando, as coisas estão mudando, e nós não é que estamos nos adaptando ao mundo, não é isso. Nós estamos em Deus, entendendo a nova maneira de lidar com o mundo, a nova maneira de governar este mundo, a nova maneira de estabelecer o reino dele neste mundo, amém? Então não é com base nas nossas experiências, porque as nossas experiências serviram para nos trazer até aqui. Mas daqui para frente é a revelação de Deus, é a direção de Deus, é a instrução de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida que deve reinar. Amém? Tem muita gente hoje sendo governada pela experiência.
mas há aqueles que estão cedendo ao governo do Espírito, há aqueles que estão cedendo ao governo de Deus, amém? Porque entenderam aquilo que Deus quer, entender aquilo que Deus está disposto e aquilo que Deus vai fazer. E Deus não precisa de nós, mas Deus está contando conosco, amém? Deus está contando contigo, Deus está contando comigo, porque uma nova história, um novo tempo está chegando e nós não podemos ficar de fora daquilo que Deus está fazendo, amém? Então as minhas experiências não podem alterar aquilo que Deus já determinou sobre a minha vida. Irmãos, muitas das vezes nós vivemos experiências que o intuito delas é o quê? Fazer com que a gente não acredite naquilo que Deus já determinou sobre a nossa vida. Irmãos, por que você acha que há frequentemente um ataque que para mim é satânico, demoníaco sobre as crianças? Porque isso já é bíblico. Lembra de Moisés? Da época de Moisés? Lembra de Jesus? Vamos falar de Jesus. Irmãos, quando Jesus nasceu, o rei ficou perturbado, porque tomou conhecimento que o rei dos judeus havia nascido. Opa, peraí, se eu sou o rei, como pode o rei dos judeus nascer, se eu que estou reinando? E aí ele enviou pessoas para que pudesse tomar conhecimento de que informação era essa, de onde viria. E aí, quando essas pessoas chegaram lá, elas viram quem de fato havia nascido era Jesus, o rei dos judeus. Então eles foram instruídos a não retornar para a terra do rei. E o rei, se sentindo enganado, o que ele faz? Manda matar as crianças. Todas as criancinhas de 2 anos para baixo. E aí a gente vê que logo cedo Jesus já está sendo perseguido. Por quê, irmãos? Quando a gente não entende aquilo que Deus está fazendo, a nossa iniciativa é de querer o quê? Matar. Por isso que a religiosidade está caindo por terra. Porque a religião, quando não entende aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está estabelecendo, aquilo que Deus está criando, ela tenta matar. Amém, irmãos? Então nós precisamos entender que ao longo da nossa vida, desde criança, nós já sofremos situações, já acumulamos experiências que talvez no dia de hoje te façam entender: cara, eu sofri tanto até hoje, eu não acredito que Deus tem coisa boa para mim. Cara, minha vida tem sido tanto sofrimento que eu não consigo acreditar que Deus ainda esteja comigo. Então as nossas experiências, muitas das vezes, ao invés de nos aproximar de Deus, elas vão fazer com que a gente pense se de fato Deus é conosco, se de fato Deus tem um propósito na nossa vida, se de fato Deus tem uma promessa para a nossa vida. Então não devemos andar com base na experiência, mas devemos nos firmar na revelação. Aquilo que Deus falou a teu respeito, independente das tuas experiências, independente dos teus sucessos e dos teus fracassos, entenda que vai acontecer. Tem muita gente que fracassou no passado e que hoje não consegue ter uma vida vitoriosa porque entendeu que é um fracassado. Tem muita gente que pega para si os fracassos de outras pessoas e diz assim: não, eu conheço uma pessoa que com ela não deu certo, e se não deu certo eu não vou fazer porque eu entendo que isso não vai dar certo. Irmão, se não deu certo com ela, não significa que não vai dar certo com você. Tem muita gente que vive hoje com base nas experiências dos pais. Os pais se separaram e hoje as pessoas têm medo de casar porque pensam que vai acontecer o mesmo com eles. Não é assim, irmãos. Amém? É bem verdade que existem sim maldições hereditárias, mas maior do que as maldições hereditárias é a palavra do Senhor sobre a tua vida, é o propósito do Senhor sobre a tua vida, é a promessa de Deus sobre a tua vida. Amém? Não tome para si aquilo que Deus não colocou em ti. Não tome os fracassos, não pegue as experiências alheias e não pense que aquilo que aconteceu com os outros vai acontecer com você. Amém, irmãos? Entenda uma coisa: Deus tem um propósito na tua vida. E não entenda também pelo fato de ter dado errado no passado, significa que vai dar errado agora. Não! Esteja aberto para o novo. Quantos relacionamentos fracassaram? Pessoas que não foram bem-sucedidas nos relacionamentos, hoje não conseguem nem sequer conversar com os outros. Por quê? Porque estão vivendo com base nas experiências. Não, eu me abri tanto, eu me doei tanto, que agora eu me fechei para que eu não seja machucado novamente. Irmãos, mais do que as nossas experiências, é aquilo que Deus tem sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, amém?
Não vamos abandonar no que diz respeito a esquecer, não, faz parte da tua história. Mas não permaneça no passado. Comece a viver o presente olhando para uma perspectiva de um futuro muito melhor que Deus tem para a sua vida. De um propósito muito maior que Deus tem para a tua vida. Amém? As tuas experiências te fizeram chegar até aqui. Mas o que vai fazer você chegar até onde Deus quer que você chegue é a tua fé, é a tua confiança naquilo que Ele diz a teu respeito. Amém? Então, entenda isso. As minhas experiências não podem alterar aquilo que Deus já determinou sobre a minha vida. Deus já determinou algo sobre a tua vida. Deus tem algo determinado sobre a minha vida. Independente das perseguições, independente... Olha para Jesus. Olha o que Jesus viveu. Tentaram matar Jesus quando ainda era um menino. Então, independente do que vieram tentar fazer com Jesus, nada impediu dele concluir o trabalho dele na cruz. Nada impediu dele chegar até a cruz, porque já havia algo determinado sobre a vida dele. E é isso que eu quero dizer para você nesta noite. Por maior que seja a tua luta, por maior que seja o teu inimigo, por maior que seja a tua batalha, por pior que tenha sido as tuas experiências nesses dias ou no passado, meu irmão, não viva dessas experiências, viva da palavra de Deus. Amém? Viva da palavra de Deus. Às vezes as pessoas chegam até nós, você está tentando fazer algo, você está tentando correr atrás de alguma coisa, você está tentando estabelecer alguma coisa, e as pessoas muitas das vezes, enviadas pelo diabo, chega perto de nós para falar, não, isso que você está fazendo não vai dar certo, sabe por quê? Eu já tentei. E você não vai conseguir. Irmãos, não aceita esse tipo de pensamento. Não receba isso dentro de você. Amém? Não receba. Recentemente falaram comigo que o modelo de igreja a qual eu estava querendo estabelecer não ia prosperar. E hoje nós estamos prosperando sem estar no templo. Por que que isso está acontecendo, irmãos? Porque eu não aceitei e não aceito e nem por um pouco vou aceitar. Por quê, pastor? Porque Deus me revelou algo, Deus me deu uma direção. Então eu não ando pela informação, mas eu ando pela revelação de Deus. Eu não ando com base nas experiências dos outros, eu ando com base naquilo que Deus tem decretado sobre a minha vida. E é isso que você precisa fazer, amém? É isso que você precisa viver, porque a partir do momento que você começar a viver o que Deus tem falado para você fazer, meu irmão, não vai ser as suas experiências, nada vai poder te segurar, amém? Porque agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Então não se prenda, não fique preso nos teus erros, não fique preso nos teus fracassos, mas também entenda que nem tudo que deu certo no passado significa que você tem que continuar fazendo hoje. Amém? Nem tudo que deu certo no passado. Por isso a necessidade de nós estarmos voltando ao princípio, para nós passarmos a ouvir Deus e fazer aquilo que de fato precisa ser feito. Porque talvez você esteja tentando fazer uma coisa hoje também que deu certo no passado. E o fato de ter dado certo não significa que estava dentro do projeto de Deus. Então não basta ser certo, precisa estar dentro do projeto de Deus, precisa estar alinhado com Deus. Então até nisso nós precisamos ponderar as nossas experiências, porque senão com base nas nossas experiências, pelo fato de ter dado certo no passado, a gente vai querer fazer uma coisa hoje que Deus não quer que a gente faça. Muitas das vezes Deus quer que nós venhamos abandonar os nossos caminhos para andar nos caminhos dele, que já são abençoados. Então as minhas experiências não podem alterar aquilo que Deus já determinou sobre a minha vida. Amém? Os meus fracassos não podem impedir de chegar onde Deus quer que eu chegue. E nem as minhas conquistas podem garantir uma vida estabilizada. Quantas pessoas que tinham uma vida estabilizada? Estava dando tudo certo. E de uma hora para outra, desmoronou. Perderam o chão. Mas estava dando certo, pastor. Mas quem disse que Deus estava aprovando? O fato das suas experiências terem dado certo não significa que Deus estava aprovando. Por isso que não podemos viver somente com base nas nossas experiências, mas com base na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos entender isso, irmãos. Então, portanto, eu não posso simplesmente me apoiar nas minhas experiências e interpretar que, de acordo com o que eu vivi até o dia de hoje, eu sei como tudo funciona e como tudo vai acontecer. Irmãos, eu conheço pessoas que dizem assim, eu já sei onde isso vai dar. Não sabe, irmãos. Está falando da boca para fora.
Porque quem sabe de todas as coisas é Deus. Quem sabe da tua vida é Deus. As pessoas conhecem fatos a teu respeito, mas quem sabe da tua vida é Deus. Quem sabe do teu coração é Deus. Amém? As pessoas podem saber fatos, mas conhecer, só aquele que habita dentro de nós, só aquele que mora dentro de nós, porque muitas das vezes é só ele que sabe como nós estamos com o nosso coração despedaçado. Amém? Como que nós estamos feridos, como que nós estamos machucados, como que nós estamos cansados. Só Ele sabe das nossas lutas, só Ele sabe das nossas lágrimas, só Ele sabe do nosso choro, só Ele sabe daquilo que nós estamos orando, suplicando, aguardando, esperando e confiando. Amém, irmãos? Então, tem gente falando, eu sei onde vai dar, eu já vivi isso. Não, irmãos, não ande por aquilo que os outros estão falando. Ande por aquilo que Deus está decretando sobre a tua vida. Amém? Não tome para si aquilo que Deus não colocou em ti. Amém? Glória a Deus, você está entendendo essa palavra? Então, não se trata de desconsiderar as minhas experiências. Se trata delas não dirigirem mais a minha vida. Porque quem está no controle de todas as coisas é o Senhor. Então, irmãos, não é desconsiderar. Não é passar uma borracha, não tem jeito. Você é humano, você tem lembranças. Amém? Você tem lembranças. Lembre disso, você é feito de carne e osso. O que nós estamos falando é quem tem te governado nesses dias. Porque tem muita gente que tem sido governado pelas suas experiências. Então não é menosprezar, não é desconsiderar, mas é não permitir que elas venham dirigir as nossas vidas. Porque se simplesmente a experiência vier dirigir, elas não vão nos conduzir até o lugar que Deus quer que a gente esteja. Amém? Você vai ver exemplos dentro da Bíblia a respeito disso, irmãos. Se a voz da experiência falasse mais alto, tinha gente que não ia ter milagre, que não ia receber milagre, que não ia ver o poder de Deus. Mas ele não deixou com que a experiência falasse mais alto. Ele ouviu a voz de Deus e por ter ouvido a voz de Deus, a verdade, ele viveu o milagre. Amém? Paulo era um homem experiente, sim ou não? Irmãos, pensa num homem experiente. Paulo. O cara tinha uma linhagem, o cara tinha um currículo assim, espetacular. Paulo era um homem inteligente, mas ele não se apoiou na sua experiência para anunciar a verdade do reino. O texto que nós lemos aqui, ele está falando, não foi com sabedoria humana. Ou seja, não foi com base nas minhas experiências, mas foi com base no poder de Deus. Amém? Paulo está dizendo ali agora, eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu vivi, mas não é nada disso que está fazendo com que eu faça o que eu estou fazendo hoje. Não. O que está me governando nesses dias, o que está sendo operado na minha vida e através da minha vida nesses dias, não é a minha experiência, mas é o poder de Deus. Cara, olha quanta verdade nesse texto que nós acabamos de ler. Olha para quem era Paulo, o que Paulo fazia. Olha para o currículo de Paulo, hebreu de hebreu. O cara tinha todo um histórico, viveu coisas maravilhosas, mas ele não usou da sua experiência para anunciar as verdades eternas. Amém? Ele não deixou que a experiência dele falasse mais alto, mas ele permitiu que o poder de Deus gritasse dentro da vida dele, que o poder de Deus gritasse dentro do coração dele. E é isso que nós temos que fazer nesses dias. Amém? Não deixar que as nossas experiências continuem gritando, mas deixar que a palavra de Deus grite dentro de nós. A verdade de Deus, ela se estabeleça dentro de nós, amém? Antes ele disse, não foi com base na sabedoria humana, mas no poder de Deus. É o poder de Deus que precisa te governar nesses dias. Talvez, irmão, você esteja vivendo uma situação que com base na experiência humana, que com base na sabedoria humana, alguma coisa já foi decretada, mas eu quero te dizer, a palavra de Deus, ela não está baseada na sabedoria humana. É bem verdade que Deus dá sabedoria ao homem, mas não é o homem que põe o ponto final numa história.
Não é o homem que interrompe uma história. Amém? É Deus que estabelece todas as coisas. É Deus que está no controle de todas as coisas. Então entenda uma coisa. Depois que você se converteu, você nasceu de novo. Amém? Depois que você se converteu, eu não estou falando depois que você mudou de uma religião. Eu estou falando depois que você se converteu. Depois que você teve um encontro com Jesus. Depois que você aceitou o governo de Jesus. E não simplesmente disse, quando eu aceitei Jesus. Não, quando Jesus te aceitou e você aceitou o governo dele. Amém? Então, depois que você se converteu, você nasceu de novo. E Paulo, olha o que Paulo diz para nós. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim. Esse esquecendo aqui, irmãos, ele não está dizendo que você não vai lembrar mais, não. Ele está dizendo no que diz respeito assim, me desprendendo dessas coisas que até então estava me aprisionando e impedindo de eu avançar, me desprendendo disso, eu vou avançar para aquilo que está diante de mim. Por quê? Porque eu não creio num Deus que está atrás de mim dizendo, vai. Eu creio no Deus que está diante de mim dizendo, vem. Amém? Não tem aquele louvor dizendo que Deus vai na frente e abrindo. Não tem? Quebrando as correntes. Irmãos, eu creio nesse Deus. No Deus que está diante de mim, preparando para mim um caminho a qual eu vou trilhar. Quando Jesus ele passava pelas pessoas, ele dizia assim, segue-me. Ora, quem está seguindo, logo está aqui, atrás dele. E ele está à frente caminhando. Por isso que nós somos seguidores de Cristo. Por isso que nós somos discípulos de Cristo, amém? Então eu creio nesse Deus. Então eu preciso me desprender das coisas que para trás ficam, para que eu avance para aquelas que estão adiante de mim. Quem está diante de mim, pastor? Jesus, te esperando para viver aquilo que ele tem para a sua vida. Jesus, preparando o caminho para que você ande, para que você construa, para que você edifique. Amém? Então esse é o tempo de nós nos desprendermos das nossas experiências e passarmos a andar conforme a palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? O Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Cristo é a palavra de Deus, é a verdade. Amém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é com base nele, é o governo dele, é o Espírito dele em nós, sobre nós. Amém, irmãos? Ou seja, independente do que você tenha vivido, isso não poderá impedir o que Deus tem para fazer na sua vida. Glória a Deus. Você está entendendo, irmãos? Estou vendo alguns irmãos dizerem amém, aleluia. Você está entendendo de fato o que essa palavra está trazendo para nós? Essa fortaleza chamada experiência, ela precisa cair por terra hoje, para que você viva aquilo que Deus tem para sua vida. Existe alguém escondido atrás dessa fortaleza aí, que está tentando impedir o propósito de Deus se estabelecer na tua vida. Então você precisa destruir essa fortaleza, porque ao destruir essa fortaleza, essa pessoa, esse alguém, né, esse inimigo, ele será destruído. E quando ele for exposto, ele vai sair. A palavra de Deus diz, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele que tem que correr de você. Hoje tem muita gente correndo dele. Não, irmãos. É ele que tem que sair correndo a partir do momento em que nós entendemos. Amém? Existem pessoas que hoje bloqueiam a presença de Deus por experiências frustrantes. Eu conheço pessoas, irmãos, que não entram em igreja hoje porque no passado tiveram experiências frustrantes. Eu conheço pessoas e por isso estão hoje bloqueadas para Deus, porque no passado não conseguiram interpretar, entender e hoje não estão abertas para poder viver. Então existem pessoas que estão bloqueadas para a presença de Deus, relacionamentos mal sucedidos, ausência dos pais, amém, traição, e por aí vai. Olha quantas experiências não podem nos bloquear para aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Olha quantas coisas não podem acontecer para tentar impedir o agir de Deus na nossa vida. Mas até quando você vai ficar vivendo isso? Até quando você vai ficar lamentando isso?
Esse é o melhor tempo da sua vida, porque é o dia de hoje, é o dia que você tem para poder mudar todas as coisas, para poder escrever uma nova história, para poder se posicionar dentro daquilo que Deus quer. Amém? Então não aceite isso mais para sua vida. Não permita com que essa fortaleza sirva de habitação para um dos seus maiores inimigos, para que ele te impeça de chegar até Deus. Derruba essa fortaleza por terra hoje, amém? Não permita que nada disso impeça você de viver o que Deus tem para a sua vida. Não é porque deu errado no passado que agora vai dar errado novamente. Vamos falar um pouco de Pedro. Pedro agora está no barco com Jesus. E Jesus fala assim, lance a rede. E Pedro fala assim, mestre, escuta só, deixa eu falar algo para o senhor aqui. Durante toda a noite, nós saímos para pescar e nada pescamos. Mas sobre a tua palavra, eu lançarei. Irmãos, Pedro não era qualquer um. Pedro era um homem experiente. Pedro sabia do que ele estava falando. Por quê? Pedro era pescador. Aquele era o ofício de Pedro. Pedro, ele vivia da pesca. Os discípulos ali, eles tinham uma cooperativa, eles tinham um negócio. Eles não eram amadores. Eles viviam daquilo que Pedro estava falando. Todas as noites eles saíam em alto mar. Eles sabiam aonde os peixes estavam. Ou melhor, pensavam que sabiam. Mas aí o que Pedro faz naquele momento? Não permite que a experiência frustrante de uma noite venha tentar governar a vida dele numa manhã. E o que Pedro fala? Não, eu tentei, mas sobre a tua palavra eu vou lançar. Irmãos, o que é a palavra de Deus? É a revelação de Deus. Pedro não se prendeu nas suas experiências, mas ele decidiu confiar na revelação. Ele decidiu confiar na instrução. Imagine se Pedro desconfiasse. Imagine se Pedro agora falasse, não vai dar certo, porque eu já tentei. Ei, quem está falando para você tentar de novo é Jesus. Quem está falando para você recomeçar é Deus. Amém? Não é qualquer um, irmãos. Não é qualquer um. Antes você tentou sem uma direção, agora você está com uma direção. Então faça aquilo que a direção está dizendo para você fazer. Confia naquilo que Deus está falando para você fazer. Amém? Então Pedro passou uma noite frustrante, mas ao amanhecer ele provou de uma alegria abundante. A alegria na sua vida ela vai chegar a partir do momento em que você se desprender das suas experiências. A partir do momento em que você se abrir para aquilo que Deus tem a fazer, para aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Pedro não se apoiou na sua experiência. Ele até lembrou dela. Está vendo que você não vai conseguir esquecer? Pedro até lembrou dela. Senhor, mas nós passamos a noite inteira. Mas ele a superou. Ele a destruiu, na verdade. Ele aniquilou ela, para que ela não pudesse tentar se levantar novamente e impedir ele de viver o milagre, a pesca maravilhosa, ou a maravilhosa pesca. Tamanha quantidade de peixe que ele teve que pedir socorro, porque senão o barco dele ia afundar. Amém? Então veja o que ele disse. Mestre, passamos a noite inteira e nada pescamos, mas sob a tua palavra. Mestre, até hoje eu vivi isso, mas sobre a tua palavra eu vou fazer o que o Senhor está dizendo que é para me fazer. Mestre, até hoje todos chegaram até mim dizendo que não vai dar certo, mas sobre a tua palavra dizendo que vai dar certo, eu vou fazer. É isso que nós precisamos viver, igreja. A palavra de Deus, a confiança em Deus, principalmente nesses dias de incertezas, nesses dias que nós estamos vivendo, é a palavra de Deus, amém? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, deixa eu te falar uma coisa, a sua experiência não é nada diante do grande poder de Deus. Não coloque a sua experiência acima do poder de Deus. Deus é muito mais poderoso do que você imagina. Deus é muito maior do que as suas experiências. Amém? Então Deus está acima das suas experiências, irmãos. Está acima. Não coloque as suas experiências acima do poder de Deus. Amém? A palavra de Deus ela é soberana, mas a sua experiência é momentânea. A sua experiência é momentânea, irmãos.
Mas a palavra de Deus, ela é soberana. Ela vai existir eternamente. Ela tem um efeito eterno. Mas a sua experiência tem um efeito momentâneo. E nada que é momentâneo pode impedir aquilo que é eterno. Amém? Nada que é momentâneo pode impedir aquilo que é eterno. Então não permita que suas experiências comecem a modelar você. Se um dia você fracassou, se você se quebrou, entenda que existe um Deus que deseja te reconstruir, te moldar conforme o propósito dele. Irmãos, pensa agora naquele vaso que se quebrou na mão do oleiro. Foi uma experiência. Os cacos no chão. Talvez hoje você esteja em cacos. Imagine se aquele vaso agora não permitisse que Deus pudesse pegá-lo e moldá-lo. Aquele vaso de repente poderia dizer assim: para quê? Eu vou cair de novo? Mas Deus pode criar um vaso conforme o propósito dele. Deus pode refazer o vaso, porque Deus não descarta, Deus o recicla. Permita que Deus te recicla nesses dias. Talvez brincaram com os teus sentimentos, talvez brincaram com a tua vida, talvez brincaram com o teu coração e hoje você esteja em cacos. Mas não baseie nas experiências que você viveu. Esteja pronto para receber um novo coração. Esteja pronto para receber o novo de Deus. Esteja pronto para viver uma nova vida com Deus. Amém? Porque Deus, ele quer te refazer. Deus, ele quer te moldar. Amém, irmãos? Deus, ele quer construir uma nova história, um novo tempo para você. E você precisa entender isso. Não permita que suas experiências governem a sua vida. Esteja sob o governo do Espírito e não das suas experiências. Irmãos, quem tem te governado nesses dias? Quem tem reinado sobre a tua vida nesses dias? Quem tem decretado sobre a tua vida nesses dias? São as suas experiências? Ou é a palavra de Deus? Ou é a revelação de Deus? Não permita que suas experiências minem a sua fé. Amém? Porque olha só, a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas que se esperam. Irmãos, a fé, ela contradiz a experiência. Amém? A fé contradiz a experiência. Porque enquanto a fé é baseada nas coisas que não se vê, mas que se esperam, a experiência é baseada naquilo que você viu, naquilo que você viveu. E a Bíblia vai dizer para mim e para você que nós não devemos andar por vistas, mas nós devemos andar por fé. Ou seja, não ande pelas suas experiências. Ande pela fé na palavra de Deus e nas promessas de Deus que estão estabelecidas sobre a tua vida. Quantas pessoas hoje não têm andado pela experiência e por isso têm abandonado a fé? Precisamos resgatar a fé. Precisamos voltar à fé genuína na palavra de Deus, nas promessas de Deus que estão sobre a nossa vida. Amém? Então, enquanto a fé, ela é a certeza das coisas que não se vê, mas que se espera, a experiência você já viveu, você já viu. Mas a fé você ainda vai ver. Então, não baseie por aquilo que você já viu. Comece a andar por aquilo que você ainda está por ver. Amém? Olha o que a palavra de Deus diz para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer desceu o coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmão, aquilo que Deus tem preparado é muito maior do que aquilo que você viveu, do que aquilo que tem feito você sofrer. Amém? Então comece a andar por aquilo que Deus tem para você. Mas para andar nisso, você vai ter que precisar reativar a tua fé. Mas para reativar a tua fé, você vai ter que se desprender das suas experiências. Então esse é o dia de nós destruirmos as nossas experiências. Destruirmos essa fortaleza que tem tentado nos impedir que a gente cresça, que a gente se desenvolva, que a gente avance e que a gente chegue onde Deus quer que a gente chegue. Amém? E para concluir, entenda isso. Ninguém, por mais que tente, por mais que queira, por mais que se esforce, ninguém
tem o poder ou a permissão para impedir você de viver o que Deus conquistou na cruz por você. O que Jesus conquistou na cruz por você. Ninguém. Ele disse assim para os discípulos: eu vou para o Pai, preparar-vos um lugar. Esse lugar que você tanto deseja, esse lugar que você tanto anseia, Jesus foi preparar. Se tiver que basear a sua vida em alguma experiência, baseie a sua vida na experiência de Jesus. Amém? Baseie a sua vida na experiência de Jesus. Porque se você basear a sua experiência na vida de Jesus, você não negará a sua cruz. Você pegará a sua cruz e seguirá a Jesus. E ao fazer isso, você pode ter certeza, você vai estar agradando o coração do Pai. E agradando o coração do Pai, você pode ter certeza que grandes coisas você, como filho, irá viver nesta terra e nesses dias. Amém? Então derruba essa fortaleza, arranque de dentro dela aquilo que tem lutado com toda a sua força para impedir você de viver o melhor de Deus. Amém? Irmãos, que Deus ele continue falando poderosamente ao teu coração, que aquilo que ele não permitiu que eu falasse, por algum motivo, talvez ele queira falar de uma forma pessoal, que o Espírito dele possa falar ao teu coração e que você seja tremendamente impactado e que você esteja decidido hoje a não ficar preso mais nas suas experiências. Amém? Tentei até hoje lutar com os meus filhos, tentei até hoje, mas quer saber? Não vai dar certo não, acho que eu estou perdendo tempo. Não. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Amém? Fecha os teus olhos, quero orar por você. Pai, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado, meu Deus, por essa instrução, por essa revelação. Que o Senhor continue falando aos nossos corações através do teu Espírito, que o Senhor continue nos dando sabedoria, entendimento e discernimento. Meu Deus, muito obrigado, Pai. Falta até palavras agora para agradecer ao Senhor, para dizer ao Senhor, depois de uma palavra como essa. Eu tenho certeza que o Senhor, meu Pai, está agindo agora em cada coração e que o Senhor está se manifestando. A única coisa que eu quero te pedir, meu Deus, não desista de nós. Não desista de nós. Esteja conosco. Insista, meu Pai. Uma hora nós vamos conseguir. Por mais difícil que esteja, por maior que seja a vontade de desistir, de parar, meu Deus, nós vamos conseguir, Pai. Se o Senhor for conosco, nós vamos conseguir. Abençoe a nossa semana, a nossa casa, a nossa família, tudo que temos, ó Deus, tudo que somos. Colocamos nas Tuas mãos o melhor lugar para estar, nas mãos do Senhor, em nome de Jesus.